Aqui, people. O tema da nossa aula de neuro hoje é a esclerose lateral amiotrófica. Já enviei para vocês no Yammer e no grupo um artigo de atualização da fisioterapia na ELA, um livreto da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que vocês podem usar na orientação, nas cartilhas do paciente, no cuidador. E enviei também um parecer técnico do Ministério da Saúde, que foi atualizado em 2019, que são as diretrizes de tratamento da ELA. Não é específico da fisioterapia, então vocês vão ver que fala de diversos tratamentos, né, medicamentosos, ventilação mecânica, nutrição, fone, por aí vai. Tá super atualizado. A esclerose lateral amiotrófica é uma das doenças mundialmente muito estudada e muito intrigante, porque tem vários tipos, dentro do mesmo tipo tem pacientes com evoluções completamente diferentes de um para o outro, e infelizmente é uma das doenças mais rapidamente mortais que existe, né? Uma doença letal. Então, às vezes você vai avaliar uma pessoa quando ela está acabando de fechar o diagnóstico e em cerca de meses essa pessoa já evolui para o leito. Outras vezes você vai atender uma pessoa que já tem 2 anos, 3 anos, que está naquela evolução. Então, o que significa esclerose lateral amiotrófica? Esclerose significa endurecimento, enrijecimento. Lateral é porque os sintomas não começam bilateralmente, eles começam em um lado do corpo. Depois é que eles vão evoluir. E amiotrófica é porque essa esclerose, toda essa alteração, vai levar a uma atrofia muscular. Antes da gente ir com a aula aqui, vou passar um vídeo para vocês, que eu mandei também, tá? Ué, cadê, gente? Cadê, gente? Não apareceu nada aqui, não. Vou abrir aqui, tá? Abriu? Pra mim, não. Ó. Abriu da vertigem e não abriu. Acho que agora vai. Ó, que engraçado, não quer rodar aqui. Não tá dando aquela tela de apresentação, não. Pois é. Depois eu vou mandar o link para vocês. Parece que não vai abrir aqui, não. Acho que agora vai. Tem que voltar aqui no Zoom, no Meet. Apresentando uma guia. Olha só. Não abre. Aquele vídeo do YouTube que você mandou no grupo? Eu acho que eu mandei, não mandei? Não quer abrir Você aqui. mandou, mas eu não assisti, não. Procurar. Vou tentar mais uma vez. Será que para eu passar um vídeo aqui eu vou ter que baixar ele?
Cadê o rapaz do TI? Detalhes. Ó, para mim apareceu aqui, para vocês não, né? Aqui não. Vamos tentar de novo. Apareceu não. E agora? Agora deu. Deu? Uhum. Então é só para ilustrar de que a gente está Deu. falando. All voluntary movement in the body is controlled by the brain. Nerve cells in the brain, called upper motor neurons, initiate movement through the release of chemical signals called neurotransmitters. The signal is passed from the upper motor neurons to the lower motor neurons of the spine. Nerve fibers extending from the spine, called axons, extend into the muscles. The point where the axons and muscle fibers connect is called the neuromuscular junction. When the signal reaches the neuromuscular junction, it causes the muscle to contract, resulting in voluntary muscle movement. Amyotrophic lateral sclerosis, ALS, often called Lou Gehrig's disease, is a degenerative disease of both the upper and lower motor neurons. As more and more motor neurons become affected, they are unable to send signals for movement to the muscles. Loss of voluntary muscle movement and coordination develop. Over time, muscle weakness and spasticity develop. Patients are unable to perform routine activities, such as walking and getting out of a chair. Eventually, paralysis develops, interfering with the ability to swallow, talk, and breathe. Unfortunately, there is no cure for ALS. Death from amyotrophic lateral sclerosis usually occurs within 3 to 5 years from diagnosis. Ótimo, não é? Uhum. Não é gostoso de assistir? Bom, então, como eu falei para vocês, a esclerose lateral amiotrófica é uma das doenças, assim, mais letalmente, né, de maior índice de mortalidade. Então, é uma doença progressiva que afeta tanto o neurônio motor superior quanto o neurônio motor inferior. Então, não dá para a gente falar que ela é uma doença central nem periférica, na verdade, ela é os dois. Então, o paciente vai perdendo a função das células, tanto da medula quanto dos nervos cranianos. A média de idade de início é de 57 anos, e a gente fala que já no adulto quase idoso, né? A partir dos 50 anos, começa a aumentar esses casos. E é 2 vezes mais em homens do que em mulheres. Como eu disse para vocês no começo, a velocidade de progressão muda muito de um tipo para o outro, de um paciente para o outro, e também é afetado pela qualidade de vida, pela saúde anterior ao diagnóstico. Mas, aproximadamente metade dos pacientes morrem nos 3 próximos anos depois do início da doença. Que não significa que seja 3 anos depois do diagnóstico, porque o diagnóstico pode demorar até 1 ano. Então, 50% dos pacientes morrem nos 3 primeiros anos, depois que começaram os sintomas. 10% só dos pacientes é que vão sobreviver mais de 10 anos. E existem alguns casos ocasionais na literatura de mais de 30 anos. Eu não estou conseguindo ver o chat. Alguém mandou mensagem aí? Só o Rony falando. Tem alguém querendo entrar. Algo profundo. Quando for passar vídeo. Mas eu não estava com o negócio ligado, não? É porque estava ligado o seu e o da apresentação. Aí deu um pouquinho de interferência, mas eu não entendo inglês mesmo. Entendi. É porque eu estou sem fone de ouvido, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação aí? Aham. Então, tá. Sim. Eu já... Oh. Quais que são os sinais e sintomas, então? Lembrando que, inicialmente, começa unilateral, né? Porque a esclerose começa nos neurônios motores de um lado do corpo, depois é que vai
evoluindo. Normalmente, os sintomas começam em membros inferiores, mas quando já começa em membros superiores, eles pioram rápido demais. O problema dessa evolução é que ela é muito inespecífica. Então, muitas das vezes, o paciente começa com uma fraqueza no tornozelo, uma dorzinha no tornozelo, tropeça fácil, perde o equilíbrio fácil e acha que está com alguma doença ortopédica. Aí o paciente começa a ficar com o pé caído, começa a ter tremor, começa a ter cãibra, aí começa a ter fasciculação, começa a cansar fácil demais, aí que começa realmente a pesquisa e excluir outras doenças. Até que o paciente faz a eletroneuromiografia, compara um lado com o outro, e na eletroneuromiografia, aí o neurologista já faz o diagnóstico de que tem uma alteração na condução elétrica. Quando você pensa numa pessoa que tem um plano de saúde ou que tem dinheiro para fazer isso tudo particular, isso tudo pode levar cerca de 4 meses, 6 meses. Quando você pensa num paciente que depende do SUS, isso pode levar até 1 ano ou mais, né? Então a pessoa começa a fadigar rápido, perder resistência, ter fasciculação, que é quando a musculatura está tão fraca que você tenta fazer força que a musculatura treme toda, começa a atrofia muscular, porque o sinal neurológico não está chegando no músculo, então muito rapidamente aquela musculatura vai atrofiar. Pode ter aumento dos reflexos e espasticidade, então vocês estão vendo que junta sinais de lesão de neurônio motor superior, né, aumento de reflexo, espasticidade, só que junta com de lesão de neurônio motor inferior, que é a fadiga, fraqueza, atrofia. Dificuldade na marcha e no equilíbrio, dificuldade na fala e na deglutição, e uma insuficiência respiratória progressiva, que normalmente é a causa da morte. E aí, como a gente já falei para vocês muito otimistamente no começo, e no artigo que eu enviei para vocês também, sobre a fisioterapia na esclerose lateral amiotrófica, até uns 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, era proibido tentar fazer reforço em musculatura que fosse espástica. Depois é que começaram a perceber que não tinha justificativa científica nenhuma para isso, então começou-se a pensar, esse paciente tem fraqueza, ele precisa de reforço muscular. Só que não se sabe a quantidade e como regular essas sessões de fisioterapia. Infelizmente, a gente ainda não tem isso bem padronizado. Fato é que a gente não consegue muito ganho de força com esse paciente, por isso que eu coloquei aí ganhar/manter. A gente consegue manter este paciente com mais resistência por um tempo. Fazer fisioterapia, fazer atividade física faz com que esse paciente mantenha-se mais tempo independente, mantenha-se por mais tempo fora da cadeira de roda, fora da cama, e assim previne contratura, trombose venosa profunda, úlceras de pressão, infecções do trato respiratório. Então, na verdade, é muito mais lentificar este paciente a ficar na cama do que ter algum ganho verdadeiro. Um cuidado que a gente tem que tomar o tempo inteiro é com a fadiga, porque esse paciente já tem menos impulso elétrico chegando na placa motora e fazendo força. Se a gente fizer exercício que leve à fadiga, esse paciente vai ter mais dor, mais cãibra, a gente vai gerar um processo inflamatório que piora a doença, então chega a ser maléfico, é a tal da iatrogenia. É quando um tratamento de saúde causa mal para o paciente, em vez de trazer algum benefício. Aí, tem aqui um programa de exercícios, né, básico, assim, para vocês, para pensar dentro desse programa o que dá para fazer com cada paciente, obviamente, após a gente fazer uma avaliação. Como a esclerose lateral amiotrófica não evolui de maneira igual para cada paciente, e ela não pega por regiões, cada paciente vai ter esclerose acontecendo em um nervo espinhal ou um par de nervo craniano diferente.
Então, a gente tem que fazer uma avaliação de força muscular minuciosa nesses pacientes e muito frequente, porque pode evoluir muito rápido. Então, uma sessão está de um jeito, daqui uma semana o paciente já modificou completamente. Então, toda sessão a gente tem que fazer avaliação de força nessa pessoa. A fase 1 é quando o paciente ainda é independente. Então, no primeiro estágio, esse paciente tem uma fraqueza muscular leve e talvez já falta de coordenação motora. Então, a gente tem que tentar que esse paciente continue fazendo suas atividades normais do dia a dia, que ele não interrompa suas atividades, suas funções em casa e na comunidade, ou até que ele aumente dentro do que ele conseguir. A gente já começa a fazer exercícios de ADM e de flexibilidade para prevenir a perda, exercícios de resistência e de força muscular, com pouca carga, séries com muito repouso. Então, vamos supor que você avalie essa pessoa e verifica na sua avaliação que ela tem uma fraqueza de tibial anterior. Então, ela tem dificuldade para fazer dorsoflexão do tornozelo. E aí, vamos supor que você identifica isso bilateralmente. Qual estratégia que a gente pode utilizar para ganhar força, resistência, mas evitar a fadiga? Então, em vez de você fazer dos dois lados ao mesmo tempo, faz uma série com pouca carga de um lado. Depois você faz do outro, que aí enquanto você faz do lado direito, o esquerdo repousa. Ou então, vamos supor que você identificou uma fraqueza no tornozelo direito e também no quadríceps. Em vez de fazer 4 séries de 5 repetições, tudo no tornozelo de uma vez, faz uma série tornozelo, uma série joelho, uma série quadril, que aí você vai revezando a musculatura que faz força e também previne a fadiga. Além disso, é uma fase que os pacientes e os familiares precisam muito de apoio psicológico. A gente não é capaz de fazer isso. A gente é capaz de orientar com relação à doença, ao prognóstico, evolução, alterações em casa, preparo, né, da casa para quando essa pessoa for para a cadeira de roda. A gente também é capaz de encaminhar para um profissional que dê conta de fazer isso, um psicólogo, assistente social. No estágio 2, o paciente já está com fraqueza seletiva e moderada de alguma musculatura e já começou a ter que diminuir suas atividades de vida diária. Normalmente está com fraqueza de quadríceps, fraqueza de toda a musculatura de cintura pélvica, começa a ficar com dificuldade de subir e descer escada, subir e descer morro. E também começa a ficar com fraqueza de cintura escapular, e aí fica com dificuldade de levantar os braços, abotoar roupas e por aí vai. A gente continua com os exercícios a fim de manter a ADM e força muscular, e já começa a pensar em órteses ou adaptações que facilitem a VD. Então, tá com dificuldade de botão, não vai usar roupa com botão. Tá com dificuldade de amarrar cadarço, não vai usar sapato com cadarço, vai usar sapato só de enfiar, ou sapato com velcro, e por aí vai. No estágio 3, o paciente ainda é independente, mas está com fraqueza importante nos tornozelos, punhos e mão. Fadiga super rápido, então, obviamente, já precisa de ajuda para AVD. E já começa a ficar cansado, então, a musculatura respiratória já está cansada. Como esse paciente diminuiu muitas atividades de vida dele, né, ir na padaria, talvez trabalhar, visitar alguém, caminhar, a gente tem que começar a pegar mais pesado com os exercícios respiratórios. Lembrar de fazer atividades que sejam agradáveis, porque essa pessoa já cansa para fazer tudo. Se na hora da fisioterapia estiver chato e cansando, ela não vai querer gastar energia com isso. Vamos supor que o paciente vá fazer fisioterapia com vocês no ambulatório, na Funsense. A energia que ela gasta para andar aquele corredor ali, ela chega lá dentro da sala, ela não dá conta de fazer nada. Então, tá na hora de começar a locomover com uma cadeira de rodas, mesmo que seja o próprio paciente guiando a cadeira. A fase 2, o paciente já está parcialmente independente. Então, a partir do último estágio da fase 3, ele já começou a depender
de ajuda para algumas coisas, né? É muito comum nesse estágio ter dor no ombro, as mãos ficarem edemaciadas, usar a cadeira de rodas, cansar facilmente, ter séria fraqueza em membros inferiores. Então, aqui é muito importante a prescrição da cadeira de rodas, já com alguém guiando. Se esse paciente estiver já com fraqueza na musculatura de tronco, a gente já pode prescrever a cadeira de roda com controle manual, cadeira motorizada. Continuar com os exercícios respiratórios, e aqui a gente já começa a diminuir os exercícios ativos e fazer mais alongamentos passivos, medidas de redução de edema, redução de dor, já utilizar medidas analgésicas. O próximo estágio, que é o 5, a fraqueza grave, além de membros inferiores, membros superiores também. Então, esse paciente começa a ficar dependente para escovar dente, para pentear o cabelo, para alimentar. Aí, nessa fase, entra muita ajuda de terapeuta ocupacional para adaptar esses instrumentos em casa. Como essa pessoa agora passa a maior parte do dia na cadeira, da cadeira para o sofá, do sofá para a cama, o cuidado com a pele não pode, assim, ser esquecido por causa do risco de úlceras de pressão. Então, a gente ensina a família como fazer as transferências, como posicionar, faz a escala de mudança de posicionamento. Se a família tiver condição, né, de alugar uma cama hospitalar, um colchão pneumático, aí também, a partir dessa fase, isso é muito importante. Alguns pacientes, nessa fase, já começam a dormir ligados no CPAP, na ventilação não invasiva, porque eles têm muita apneia de sono, cai muita saturação durante o sono. E aí, para terminar, é o último estágio da doença, já é a fase 3, o paciente já está completamente dependente, acamado. E aí, o que a fisioterapia faz nessa hora, né? Então, é muito mais um suporte da parte ventilatória. Se esse paciente estiver na ventilação mecânica ou já tiver com traqueostomia, o fisioterapeuta que regula, né, os parâmetros e faz a aspiração para manter as vias aéreas pérvias e prevenir uma aspiração, uma pneumonia. A dieta, nessa parte, ela passa de uma dieta leve para uma dieta normalmente através de sonda, que pode ser a sonda nasointeral ou gastro. A naso é aquela que a gente vê a mangueirinha mesmo passando pelo nariz, né? E a gastro faz uma cirurgia, já abre a comida, já vai direto para o sistema digestório. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de mobilizar o paciente para a gente não tirar, né, a gastro, se o paciente estiver nervoso, para ele não puxar. E nessa fase, a gente trabalha com mobilização passiva leve, mas no sentido de prevenir úlcera, de prevenir trombose e de aliviar um pouco os incômodos que esse paciente tiver. Então, já é uma fase bem que preparando, assim, para a qualidade de vida. Eu tenho estudado um pouco com relação a cuidados paliativos, sabe? No idoso e no paciente com doença progressiva, uma doença tão letal quanto a esclerose lateral amiotrófica, e até um pouco tempo atrás, assim, era comum na enfermagem ou na medicina, quando percebia que esse paciente estava chegando no estágio 6, de sedar o paciente, no intuito, obviamente, benéfico de que esse paciente sofresse menos. No entanto, os médicos que são expert, né, em cuidados paliativos pedem que isso não seja feito. Pedem que dê conforto, dê alívio de dor, mas que deixe a pessoa orientada, acordada, até no sentido de que essa pessoa possa se despedir da família mesmo e possa usar desse período, que a gente não sabe se vai ser de 3 meses ou 3 anos, para finalizar alguns assuntos. Então, alguns pacientes fazem já a programação, quero morrer em casa, se precisar de ventilação mecânica, não precisa, se tiver parada cardiorrespiratória, eu não autorizo que faça nenhum procedimento e por aí vai. No Brasil, depois que um cuidado foi oferecido, é proibido tirar este cuidado.
Então, vamos supor que o paciente já está na ventilação mecânica. A família não pode decidir, os médicos não podem decidir por desligar. Não existe isso no Brasil. O paciente já está com a nutrição parenteral, não pode tirar para o paciente morrer. No Brasil, isso não é permitido. Mas a família e o paciente, junto com a equipe, podem decidir quais cuidados não iniciar. Então, por exemplo, esse paciente já está num estágio terminal, ele decide que se ele tiver insuficiência renal, ele não quer passar pela hemodiálise. Ele pode decidir isso por ele, a família pode decidir. Se tiver uma parada cardiorrespiratória maior que 4 minutos, a família pode decidir não fazer nenhuma intervenção. Por aí vai. Isso não é negar um cuidado de saúde, né? É dar ao paciente a escolha, dar à família a escolha do que fazer numa hora que pode ser muito complicada e que, na verdade, pode artificialmente prolongar uma vida que não tem nenhum prognóstico de melhora. Então, coloquei para vocês a aula, mandei um artigo. Hã? Pesado, né? Pesado demais. E eu não vou parar de gravar, por enquanto, porque quero falar dos 2 vídeos que eu pedi para vocês assistirem. Um todo mundo já ouviu falar, né, que é a Teoria de Tudo, e o outro, se não me engano, tem na Netflix também, que é um minuto pode mudar tudo, né? Não é esse que eu mandei para vocês? É de uma mulher que recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica também. Eu acho que, assim, o fisioterapeuta tem que assistir esses filmes e tem que conversar sobre esses assuntos, porque os nossos pacientes morrem. Vocês vão atender idoso que vai morrer, vocês vão atender paciente com Parkinson, com demência, com esclerose lateral amiotrófica que vai morrer. E que muitas vezes você tá lá com a família, você tá lá dentro da casa da pessoa, a pessoa desabafa com você, às vezes é com você que a pessoa tem coragem de falar, olha, eu não dou conta, eu não quero passar por isso, eu não quero mais isso não tá confortável para mim. E aí a família, muitas vezes, tem a mania de falar assim, fulano tá medicado, ele tá viajando, porque ele tá drogado. Aí você fala, não, ele nunca esteve tão lúcido na vida. E é muito comum as pessoas que convivem muito com pessoas, né, na beira da morte, falam da lucidez que vem naquele momento. E que muitas vezes é tirada da pessoa na tentativa de diminuir a dor, mas não tem necessidade de sedar essa pessoa, né? Conforto, muitas vezes, não é só isso. Conforto é tirar a dor, mas é deixar aquela pessoa perto de quem ela ama e conseguindo se comunicar na medida do possível. E é para isso que existe tecnologia, né? Infelizmente, não são todos que têm acesso, mas a gente encontra muitas famílias que investem, sim, na comunicação alternativa, na comunicação através de tablet, voz artificial e por aí vai. Então, a gente que é profissional de saúde, a gente tem que parar de ter medo de falar de morte, tem que parar de ter vergonha de perguntar para o paciente, você já pensou se você vai morrer? Você está satisfeito com o que você viveu da sua vida? Tem alguma coisa que você queria muito fazer, que você não fez? Se você morresse hoje, você morreria satisfeito? A gente tem que aprender a conversar entre a gente sobre isso, para que isso fique mais natural para conversar com o paciente, com os familiares também. Porque, infelizmente, na nossa profissão, a gente lida com doenças progressivas que não tem cura, né? Então, vou parar de gravar aqui para mandar para o povo.